em nossas vidas. Vamos refletir um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Isaías, no capítulo 49. Vamos lá no capítulo 49. Jesus tem uma palavra para mim e para você. O capítulo 49 e o versículo 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Louvado seja o santo nome de Jesus. E neste momento, e neste versículo que acabamos de ver, fala sobre uma mensagem que o profeta Isaías estava passando para o seu povo, depois que o seu povo saiu do cativeiro. E para você entender por que Deus usou o profeta Isaías com este versículo, com esta palavra, é que o povo de Israel foi levado em cativeiro. O povo de Israel vivia bem diante de Deus. O povo de Israel era um povo financeiramente dependente. Era um povo que não precisava de ninguém. Era um povo que tinha as bênçãos de Deus, andava nas leis, andava sobre a vontade de Deus, e Deus sempre estava abençoando. E Deus tinha grandes promessas na vida do povo judeu. Deus tinha grandes promessas para cumprir na vida do povo. Mas a Bíblia diz que o povo, ele começou a relaxar sua fé. Eles começaram a relaxar o seu comportamento com Deus, o modo de viver, o modo da sua prática religiosa, e começou a se envolver com pessoas estrangeiras. E isso era proibido na prática da lei judaica. Mas o povo de Deus, o povo hebreu, começou a andar por outros caminhos. Começou a servir a Deus somente pela boca, glorificar a Deus, mas a sua vida, o seu comportamento, o seu caráter, não era de acordo do que ele glorificava ao seu Deus. E começou a ser uma vergonha. O povo judeu começou a envergonhar o nome de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, começou a usar o profeta. Começou a usar os profetas para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados e voltar a andar da forma que Deus queria. Voltar a fazer as coisas da forma que Deus queria. Porque o povo estava completamente se desviando da verdade. E nós começamos a se desviar da verdade, não é de uma vez. É de pouco a pouco. De pouco a pouco, de palavras, de passo a passos errados que você dá, você começa a ficar distante de Deus, a ficar distante das promessas, a ficar distante da vontade de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, Ele começa a dar um alerta que você está andando errado, um alerta que a sua direção está saindo da direção certa. Mas quando nós não damos ouvido à voz de Deus, a consequência
há provas, há situações que lá na frente nós vamos ver que se a gente estivesse obedecendo à voz de Deus, não estaremos passando pela situação que vai estar passando no momento. Mas aí Deus usou profetas para falar com o seu povo. E Deus disse: olha Israel, olha meu povo hebreu, se vocês não andarem no meu caminho certo, eu vou permitir que um governo estrangeiro venha governar vocês e venha dar uma lição em vocês, porque eu não estou se agradando da prática de que vocês estão fazendo. O povo estava sendo uma vergonha para Deus. E Deus falou, mas entrou num ouvido e saiu no outro. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. E Deus usou o próprio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e entrou na cidade de Jerusalém, invadiu a cidade de Jerusalém com suas tropas, venceu facilmente Jerusalém. Jerusalém não tinha homens militares, não era forte nessa área. Então, Nabucodonosor entrou com seu exército, fez o povo de Jerusalém cativeiro. Nabucodonosor, quando chegou em Jerusalém, eles viram lá homens que não se via para nada, aleijado, doente, pessoas que para ele não tinham nenhum recurso, pessoas que para ele não ia ter nenhum privilégio, e eles metiam a espada, eles matou muitos judeus, fez escravo, e o povo passou quase um século sendo escravo, sofrendo. O povo chorava de dia e de noite. O povo clamava de dia e de noite. Mas sabe por quê? Porque não deu ouvido à voz de Jesus. Não deu ouvido à voz do Eterno. Não deu ouvido à voz de Deus. Porque o próprio Deus tinha falado de que iria e fazer isso na vida do povo. E queria que eles se comportassem como servo e adorador. E quando nós não damos ouvido à voz de Deus, há grandes consequências. E o povo ficou cativeiro. O povo chorava de dia e de noite. Pessoas que tinham condição, empresários, pessoas que eram dono de negócio, perdeu tudo. Pessoas que tinham sua família, foi destruída. Era morto, era entregado a Nabucodonosor, aos seus serviços, aos seus sacrifícios. E o povo quase foi destruído. Mas ficou um pouquinho do povo lá, uma minoria de judeus, que ainda Deus deixou, porque Deus não queria que o seu povo totalmente fosse acabado. Mas foi uma lição, foi um castigo de que Deus queria trazer para o povo por causa da sua desobediência. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas Deus não deixou o seu povo em vão ou abandonado. Depois de quase um século, Deus fez que o profeta profetizasse de que ele ia levantar um homem, um rei, que iria libertar o povo. Do mesmo jeito que Deus usou um para castigar, para trazer conserto, agora Deus iria levantar um para libertar. E quem era esse?
o rei Ciro, o grande rei Ciro. E por que grande rei Ciro? Por que esse título? Porque ele ganhava várias guerras, era um homem de poder. E naquele momento, Nabucodonosor começou a perder o seu poder. E o rei da Pérsia, que era Ciro, entrou em Babilônia, invadiu Babilônia e começou a matar todos os exércitos de Nabucodonosor. Conquistou a Ásia, conquistou também a Babilônia. E a primeira coisa que o rei Ciro fez foi libertar o povo, porque foi promessa de Deus. Porque Deus, Ele coloca eu e você num concerto, mas Ele também não deixa você lá só não. Ele não abandona você no concerto. Ele coloca você no concerto, mas Ele também tira você do concerto. Porque Ele não é um Deus carrasco. Porque Ele só quer consertar, Ele só quer trazer algo melhor. Ele só quer ajustar você. Assim do mesmo jeito que Deus queria ajustar o seu filho, o povo hebreu. Foi uma lição de quase um século cativeiro. E Deus usou Ciro, o grande rei Ciro. E o povo foi liberto. Ciro dominou totalmente a Babilônia. E naquele momento que Ciro dominou a Babilônia, o profeta Isaías, que chegou para o povo, porque na época que Ciro libertou o povo, estava começando a época da restauração. Deus estava começando a restaurar o povo de Israel. E é assim, quando Deus coloca você e eu, quando Deus nos coloca na prova ou no concerto, é para restaurar. É algo que foi destruído. É algo que Deus não se agrada. E Ele traz uma restauração. Porque Deus é Deus de coisa nova. Deus é Deus de coisa grande. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o profeta Isaías, ele começa a falar com o povo hebreu, dizendo assim: cantai, alegrai, porque Yahvé libertou vocês. Yahvé teve misericórdia de vocês. Yahvé teve compaixão de vocês. E o povo olhou para o profeta Isaías e disse: não, Isaías, Deus nos abandonou. Yahvé nos abandonou. O Eterno nos abandonou. E de repente, quando o povo começou a se lamentar pelo que tinha passado, o profeta Isaías rapidamente teve uma resposta. Mas por que o povo se lamentou? Porque o povo achou que Deus tinha desamparado ele ou abandonado. Porque o povo psicologicamente estava abatido. Foi quase um século de sofrimento. Tudo que o povo construiu foi totalmente destruído, derrotado. O povo não tinha nada. O povo não tinha casa. O povo não tinha residência. O povo não tinha nada. O povo era escravo, era prisioneiro. Mas Deus disse: não, eu vou restaurar. Eu vou dar a vocês aquilo que vocês perderam. Eu vou restaurar aquilo que você perdeu. Louvado seja o santo nome de Jesus. No programa Brasil com Cristo, já são 23 horas e 4 minutos. Deus diz para você, meu querido ouvinte da Retabocas FM, e você que está me assistindo através da live, Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai restaurar aquilo que tu perdesse. Ele vai restaurar. Se tu pecasse, se tu caísse, se tu errasse. Mas o Senhor é Deus de restauração. Ele não te abandonou. Ele vai te dar a mão. Deus não pensa como eu penso. Deus não pensa como o homem pensa. Deus pensa melhor. Aleluia.
O amor de Deus vai muito além do que você imagina. Ele te ama, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Você que está ouvindo a programação, não abaixe sua cabeça. Não olhe para trás. O Eterno te ama. Ainda existe um Deus que está no céu, está vivo. Se tudo você acha que morreu, se tudo na sua vida você acha que acabou, mas eu quero dizer uma coisa para você: a esperança no céu, a porta do céu, o Eterno está nesta noite dizendo para você, e a Vé está aqui no programa Brasil com Cristo dizendo: eu sou a salvação, eu sou a tua esperança. Mas o povo estava abatido. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o profeta Isaías, ele falou um versículo, e este versículo, o profeta Isaías, louvado seja, ele começou a falar: haverá uma mãe que possa esquecer do seu filho? Neste versículo 15, o profeta Isaías, usado por Deus, ele fala de um amor paterno. Quem não sabe quem é uma mãe? Uma mãe carrega um filho há 9 meses. Uma mãe sabe, uma mãe sente quando o filho está na sua barriga, no seu útero. A mãe fica alegre. A mãe sente quando o filho está com fome. Louvado seja o santo nome de Jesus. A alma de uma mãe fica alegre quando sabe que está grávida. A mãe é a pessoa que tem mais intimidade com seu filho, porque ela carrega no seu útero. E Deus usou o amor de uma mãe. Para quê? Para provar que o seu amor vai além de um amor de uma mãe. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no versículo de Jeremias, no capítulo 1 e verso 5, diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Este versículo aqui, Jesus estava, ou Deus estava falando com Jeremias, que Deus escolheu Jeremias antes que ele nascesse. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, no programa Brasil com Cristo. Deus, ele te ama antes de você nascer. Deus, ele te projetou antes de você nascer. Antes do ser estar no útero da tua mãe, Deus já tinha te feito. O amor de Deus vai muito além do que um ser no útero. Antes de tu estar no útero da tua mãe, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os cuidados de Deus estava sobre a tua vida. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus não tem comparação. Era isso que o profeta Isaías estava dizendo: Yahvé ama vocês mais do que uma mãe. Yahvé ama vocês mais do que a mãe que levou vocês 9 meses na barriga. Eu não te esqueci, Israel. Eu te amo, Israel. Apesar dos teus pecados, apesar de tudo que tu fizesse, o meu amor vai muito além do que tu imagina. Há momentos que nós esquecemos do amor de Deus. Nós esquecemos do tamanho do amor de Deus. E é preciso Deus nos provar, ou aliás, nos relembrar do seu amor. Que o seu amor é infinito. Em nome de Jesus. Glória. E outro ponto neste versículo, para nós adiantamos. O ponto 2 diz assim: e Deus usou o profeta para mostrar o seu cuidado. Quando o profeta falou: e o seu bebê que ainda mama. Sabemos que uma criança, um bebê que ainda mama,
ela é totalmente dependente de uma mãe. Se a mãe não der o leite ou o seu alimento, a criança, ela não consegue sobreviver. Ela depende. E aqui o profeta Isaías estava dizendo que Deus estava cuidando do povo como fosse um bebê. Porque o povo era como fosse um bebê. O povo era um bebê. O povo não tinha ninguém para proteger eles. Eles estavam totalmente no cativeiro. Louvado seja o santo nome de Jesus. E eu me lembro como referência de Moisés. Moisés, quando o faraó ficou sabendo que no seu reino ia ser levantado um libertador, que ia libertar o povo hebreu, que ia tirar o povo hebreu da escravidão das suas mãos. Aí o que foi que aconteceu? Aí o faraó deu um decreto, disse, olha, as crianças, todas as crianças recém-nascidas, mate todas, mas só hebreu, a do Egito não. Todas as crianças que nascer pode matar. Foi um decreto no Egito. Foi um decreto no país. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas ali estava Moisés, alguém que Deus estava preparando para libertar o seu povo. E sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou a sua mãe. Deus deu inteligência à sua mãe para colocar Moisés na cesta. E pegou Moisés e colocou Moisés na cesta e colocou no rio. E ali o rio levou Moisés. Interessante que colocar um menino numa cesta no rio é muito perigoso. A cesta poderia afundar. Se ali houvesse um tubarão, ou se ali houvesse uma cobra, um bicho, poderia matar aquele menino. Mas sabe por que não aconteceu nada com Moisés? Porque debaixo da cesta de Moisés estava a mão do Eterno. A mão do Eterno estava levando Moisés. Sabe aonde? Até a mulher, ou até a filha de Faraó. Olha para aí. Todo barco tinha alguém que vai remar para chegar ao outro lado. Mas sabe como aquela cesta de Moisés estava remando? Foi com a mão do Eterno. A mão do Eterno estava remando. Estava levando Moisés até a filha de Faraó. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, o Eterno é tão maravilhoso, que Deus colocou amor no coração de uma mulher. Como é que pode uma mulher ver uma criança e de repente ter um amor de mãe? Porque o amor que a filha de Faraó teve por Moisés não foi um amor qualquer não, foi amor de uma mãe. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha projeto. Porque Deus cuida. Deus estava mostrando que Deus cuida. E Deus cuidou de Moisés. Louvado seja o teu santo nome. E assim Deus estava falando para o povo de Israel. Eu estava cuidando de vocês. Enquanto vocês estavam no cativeiro, eu estava cuidando. Eu estava preparando vocês. O nome de vocês está na palma da minha mão. A promessa está de pé. Vocês podem ter até errado, mas a minha promessa está de pé. E eu vou cumprir na tua vida toda a promessa, aleluia, que o homem não quer, mas eu vou cumprir. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o terceiro ponto que nós podemos falar nesta noite, vamos correr, porque daqui a pouco você vai ouvir a palavra do nosso querido Romerito Padilha, vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. O terceiro ponto diz assim: Deus mostra ao seu povo que sempre teve compaixão e sensibilidade quando estava no cativeiro. Que Deus colocou o nome, aleluia. Deus usou o profeta dizendo que não tem compaixão do seu filho. Louvado seja o teu santo nome. Deus usou o profeta dizendo que uma mãe que não tem compaixão por seu filho. Será que existe uma mãe que não tinha compaixão por seu filho?
Louvado seja o teu nome. Segundo as Reis, no capítulo 8, e no versículo 28 até o 30, não vamos ler para ganhar tempo, mas fala de uma mulher que matou o seu filho para cozinhar e para comer. A história é longa, mas resumindo, duas famílias se ajuntou. Uma disse para a outra: olha, eu estou com fome, você está com fome, então você mata o seu filho e depois eu mato o meu. E uma mãe matou um filho e as duas famílias comeram o filho, mas a outra mãe não matou, correu. E a história diz que aquela mãe que matou o filho ficou amargurada. Louvado seja o teu santo nome, porque ela não teve misericórdia, ela não teve compaixão do seu filho. O seu filho era inocente, o seu filho era uma pessoa pequena, não tinha como se defender, e ela matou o seu filho. Louvado seja o teu santo nome. Apesar que naquele momento em Samaria estava acontecendo uma fome tão miserável que as mães estavam matando o seu filho para comer. Há um relato do Flávio Joséfo que ele conta que um dos soldados de Nabucodonosor de Babilônia, os soldados que matavam a espada, os soldados que tinham um espírito ruim, que quando pegava alguém, tirava até as tripas para fora. Quando eles chegaram na casa de uma mulher, e era essa mulher aqui, de Segundo as Reis, quando chegou na casa dela e viu ela tratando o seu próprio filho e cozinhando, e ofereceram a eles uma janta, eles olharam para aquela mãe, eles ficaram tão tenebrosos, eles ficaram tanto com medo, que eles saíram com medo, eles sentiram, eles ficaram com medo, eles ficaram sem entender. Meu Deus, como é que pode uma mãe matar o seu próprio filho para comer? Nem aquele soldado começou a entender de outro jeito, nem o espírito ruim que aquele soldado tinha conseguiu entender o que uma mãe poderia fazer. E aquela mãe não teve compaixão do seu filho. Louvado seja o teu santo nome. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabox FM. Deus tem compaixão de você. Deus tem compaixão de mim. Quantas das vezes no dia a dia erramos, fazemos tantas das coisas que Deus não se agrada, mas assim mesmo Ele tem compaixão de você. Ele tem misericórdia de você. Ele cuida de você. Ele não deixa que nada aconteça com você. Ele te avisa. Aleluia. Ele cuida da tua vida, porque Deus, Ele tem compaixão de ti. Louvado seja o teu santo nome. Vamos ao quarto ponto. O quarto ponto diz assim: e Deus usa o profeta para revelar o seu amor e o seu cuidado na origem da sua criação. A mãe que ama e que gerou o seu filho. E como referência eu quero deixar aqui, para ganharmos tempo, Salomão, a história de Salomão. Quando duas mães chegou para Salomão, uma estava com um filho que não era dela, que era falso, e a outra mãe, que era a verdadeira mãe e queria seu filho. E de repente chegou perante Salomão, porque todas as questões que existiam na cidade era resolvido com o rei. E Salomão olhou para aquelas duas mães e viu que uma estava preocupada e a outra não. Mas Salomão fez um teste. Peraí, se vocês estão brigando pelo menino, então eu vou pegar aqui a minha espada e vamos cortar esse filho no meio. Um pedaço para você e um pedaço para você. A mãe falsa, ela disse, está certo, eu aceito. Mas a mãe verdadeira, ela disse, não, entrega o filho a ele.
que eu não quero um pedaço do meu filho, eu quero o meu filho inteiro. A mãe verdadeira ficou triste, mas quis entregar a mãe, ou quis entregar o seu filho para aquela mãe falsa. Aí Salomão olhou e disse: não, peraí, a mãe verdadeira é aquela que não quer o mal para o seu filho. E aquela que quer o mal para o seu filho não é a mãe, é falsa. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, assim é Deus. Por mais que você erre, por mais que você peque, mas Deus não quer que nenhum mal aconteça na tua vida. Deus não quer que nenhum mal aconteça no teu viver. Se Deus fosse olhar para os teus pecados, se Deus fosse olhar para os meus pecados, Deus já tinha destruído. Deus já tinha, aleluia, destruído você e me destruído. Mas o amor de Deus, aleluia, Ele não faz isso. Ele quer restaurar, Ele quer te salvar, Ele quer te levantar. O Eterno, Ele te ama. O Eterno, Ele quer entrar na tua vida nesta noite. Louvado seja o teu santo nome. Quinto e último, para nós terminarmos a nossa reflexão. Deus mostra ao seu povo a impossibilidade de rejeitar o seu povo ou de não amar o seu povo. Quando Deus usa o profeta dizendo: contudo, ainda que ela te esqueça, eu jamais te esquecerei. Para terminar nesta noite, eu quero dizer para você, Deus falou com o povo dizendo: olha, se uma mãe abandonar o seu filho e deixar de amar, eu digo para vocês, é impossível Deus não amar. Olha, é impossível de Deus não amar você, meu querido ouvinte. É impossível de o Eterno não amar você. Se você, talvez hoje, está dizendo: ninguém me olha, ou ninguém me ama, eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele te ama. Pode pecar, pode fazer o que quiser, aleluia, você pode até perder a sua salvação, mas o amor de Deus você não perde, porque Deus, Ele te ama, independente da circunstância, independente de qualquer coisa. O amor de Deus, se há uma coisa impossível para Deus, é deixar de amar. É impossível Deus não amar o seu filho, é impossível Deus não te amar. Louvado seja o teu santo nome. E eu quero terminar essa reflexão nesse exato momento dizendo para você que a prova de amor que Deus deu foi dar o seu filho. Deus deu o seu filho por tua vida. Você não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Aleluia. Mas Jesus subiu naquela cruz, carregou meu pecado, o teu pecado, a tua culpa, a minha culpa. Jesus ficou na tua frente, Jesus ficou na minha frente e diz: não coloque essa estaca na mão dele, não coloque na minha. Não coloque essa coroa de espinho na cabeça dele, não coloque na minha cabeça. Eu quero levar esse espinho, essa chicotada, não dê nele, não, dê em mim. Aleluia. Me crucifique, me mate, me humilhe. Eu quero morrer. Aleluia. Jesus morreu por mim e por você. Nós éramos pecador, miserável. Não merecemos nada. Mas assim mesmo Deus amou você de tal maneira. Para terminar, eu quero concluir. É impossível Deus deixar de te amar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte, grave essa frase. É impossível de Deus deixar de te amar. É impossível do Eterno deixar de te amar. É impossível de Yahvé deixar de te amar. É impossível de Jesus deixar de te amar. Ele te ama. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus.